quando chegar 2025, 6, tudo já está consumado e feito. Eu vou mudar tudo. Tudo que foi assinado em território nacional brasileiro e internacional, que seja contra a minha vontade, irão desassinar. Eu dei ordem para que eles desassinem acordos e protocolos feitos entre país e outros, da qual eu não estou, porque encontrei malignidade no meio deles. E eu vou quebrar acordos feitos em diversos países. Serão quebrados o acordo em 2025. Será quebrado todos os acordos com malignidade, da qual eu, o Senhor, não aceito. Quebrarei acordos no Brasil. Quem fez acordo com o Brasil também vai desistir, vai ser quebrado na marra. E para finalizar, eu tenho uma coisa para dizer. Eu quero que vocês gravem muito bem isso. Vocês lembram que a Bíblia fala que Deus enviou um espírito de tormenta sobre Saul? Deus envia um espírito de tormenta para Saul? Quem, em 1 Samuel 16,14, quem foi que enviou um espírito de tormenta para Saul? Quem foi que enviou esse espírito de tormenta para Saul? Foi o diabo ou foi o próprio Deus que enviou o espírito de tormenta? Os servos de Saul disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um homem músico para que toque harpa sempre que o espírito aflige, e ele tocará música para que acalme o Senhor e fará sentir melhor. Então respondeu Saul. Um espírito de tormenta, o servo disse: um espírito de tormenta por parte de Deus foi enviado para ti, Saul. Foi enviado para ti. E aqui, grave isso. É uma das partes mais importantes dessa live. Desse sonho que eu tive. Esse sonho tão poderoso, sabe? Que eu passei 4 dias ingerindo ele para mim entrar aqui hoje. 4 dias mergulhando no reino espiritual para entrar aqui hoje. Eu vi um espírito, entenda bem, é como se fosse, não é um espírito de loucura, é como se fosse, não é, mas é um espírito de bravura, um espírito de ousadia. E era 2 espíritos. Um era enviado para Donald Trump e o outro era enviado para o Elon Musk. Um enviado para Donald Trump e outro enviado para Elon Musk. E há um espírito da parte de Deus enviado, de ousadia, de garra. Muitos vão dizer assim: são loucos. Tudo aquilo que não é... Não pode acontecer isso, vai acontecer. Um país vai dizer: não, eles não podem, porque vai quebrar a diplomacia, isso é contra a norma da ONU, não sei o quê. Vai acontecer. Vai acontecer. E eles não voltarão atrás sobre o que Deus vai colocar no coração de Donald Trump e o Elon Musk. Não voltarão. Não vai existir respeito diplomático muitas vezes. Não vai. É como se fosse algo muito forte que não deixasse ele desistir daquilo que Deus colocou no coração de ambos. E eles não vão voltar. E muitas vezes você vai ver, são loucos, mas eles vão até o final naquilo que Deus colocou no coração deles. Até o final eles vão. E vai mudar o curso do percurso do planeta Terra. Mas o Senhor manda dizer: eu estou no comando, porque foi eu que coloquei isso no coração dos dois, de Donald Trump e de Elon Musk. Que o presidente Donald Trump, ele é maluco, todo mundo sabe. Mas alguém viu a proposta dele? Parece que está repercutindo muito, não sei como é que chegou aí no Brasil. Mas aqui no Oriente Médio está repercutindo demais a decisão ou a ideia que Donald Trump teve de limpar Gaza. Pegar todo mundo e distribuir em outros países. Realmente o cara é completamente doido. Não sai daí, que a gente já vai falar sobre esse assunto polêmico. Eu já volto. O presidente eleito Donald Trump está dando o que falar em diversas frentes.
E a última dele é que ele propôs transferir a população de Gaza para outros países, limpar aquela área ao invés de reconstruí-la. Polêmico, e a gente vai ler a matéria que saiu no Jerusalem Post. Vamos direto para a matéria. Proposta de Donald Trump para transferir população de Gaza gera acusações de limpeza étnica. E aí, mais uma vez, tá uma confusão das pessoas que não sabem o que é genocídio, o que é uma limpeza étnica. É complicado, é difícil explicar para quem está decidido a não entender. Trump pede que Jordânia e Egito tomem moradores de Gaza, gerando controvérsia. A direita israelense aplaudiu. A esquerda condena como uma limpeza étnica. Jordânia e Egito rejeitam o plano, citando riscos de segurança. Ué, não é a galera que quer defender o povo palestino? É muito bonitinho defender o povo palestino na internet, em manifestações nas redes sociais. Mas na hora de ajudar realmente, sabem muito bem para quem vocês estão abrindo a porta da sua casa, né? Vamos terminar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que a Jordânia e o Egito aceitem mais palestinos de Gaza, enquanto o território devastado pela guerra se recupera de um conflito mortal de 15 meses com Israel. Trump discursou a bordo do avião presidencial no sábado. Abre aspas, é uma bagunça de verdade, disse o presidente americano aos repórteres ao se referir à faixa de Gaza, e pedir ao presidente egípcio Al-Sisi e ao rei jordaniano Abdullah II que permitissem a entrada de moradores de Gaza em seus países. O que poderia ser chamado de deslocamento por alguns ou realocação por outros se tornou a decisão de Trump controversa. A direita israelense, o seu chamado foi bem recebido. Na esquerda, entre aqueles que favorecem uma solução política para o conflito israelense-palestino de décadas, o líder americano foi condenado e ridicularizado. Eu realmente quero acreditar que essa não é uma história séria. Eu quero acreditar que se Trump disse isso, é o resultado da última conversa que ele teve com algum líder louco de assentamento israelense. Disse um ativista social e político. Ele postou essa frase, esse texto, nas suas redes sociais no domingo. Espero que ele entenda que o que ele está sugerindo é uma limpeza étnica e nunca deve ser sussurrado como um desejo. O ministro das Finanças, o Smotrich, chamou isso de uma grande ideia. Por anos, estadistas têm proposto soluções impraticáveis, como dividir a terra e um Estado palestino, que colocaram em risco a existência e a segurança do único Estado judeu do mundo. Smotrich postou em sua conta no X: trabalharei em estreita colaboração com o primeiro-ministro e o gabinete para garantir que haja um plano operacional para implementar isso o mais rápido possível. Olha, por mais que isso seja dito de forma clara e explícita por um político israelense, isso não significa que seja uma coisa fácil de implementar. Eu, particularmente, não acredito que isso vá passar, que isso vá adiante, ou que isso realmente entre em execução. Mas para pensar comigo. É um território que já deu o que tinha que dar em ameaças para o povo israelense. Por que o povo israelense pode se virar com a questão de segurança e os outros diversos, dezenas de países árabes não podem absorver o próprio povo? É estranho, é no mínimo estranho. Smotrich representa um setor de extrema-direita da atual coalizão, que também pediu o reassentamento de Gaza com habitantes judeus. Israel retirou seu exército e o assentamento da faixa de Gaza em 2005, após décadas de controle da faixa de Gaza. O Hamas, uma organização dedicada à destruição do Estado judeu, assumiu violentamente em 2007, removendo a autoridade palestina do poder apenas 2 anos depois que Israel deixou Gaza. Removendo do poder. Acho que dá para vocês entenderem como o Hamas removeu a autoridade palestina do governo de Gaza, né? Acho que dá para entender. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda não comentou a sugestão de Trump. Ele, no entanto, rejeitou noções de reassentamento desde que elas surgiram logo após a guerra. O relacionamento de Netanyahu com a administração americana anterior de Joe Biden era tenso. Com o apoio de uma Casa Branca mais pró-Israel, o líder israelense pode se sentir menos restrito em apoiar tais políticas. Realmente é uma ideia doida, uma ideia louca, e talvez o Trump force ainda uma barra para fazer isso acontecer. A sugestão de Trump surge após uma semana de um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Aí conta a história de como Israel começou a retalhar, e aí entra o depoimento de um morador de Gaza. O morador de Gaza disse ao The Media Line: "Não vejo como você pode ver paz fora do seu país. Mesmo que seu país seja destruído, mesmo que vivamos em uma tenda no meio da rua.
não podemos viver em paz fora da minha terra natal, Gaza. O povo de Gaza está lutando por uma ideia, uma terra e uma pátria. Nenhum ser humano pode abandonar sua pátria, custe o que custar. Mas engraçado, né? O lema do rio ao mar é amplamente sugerido e é normalizado também. Quer dizer, o povo judeu ele não só pode, como deve abandonar a sua terra natal. O povo palestino não pode. Também estranho e controverso. Israel tentou nos deslocar e nos limpar etnicamente sob bombardeio e deslocamento. E isso não dá certo, porque eles estão lutando contra uma ideia e uma crença. Só um adendo. Se Israel realmente quisesse limpar etnicamente, se fosse o desejo de Israel eliminar o povo palestino, essa guerra não teria durado 15 meses. Teria durado 15 horas. Era só bombardear da forma que a grande mídia, que é anti-Israel, está divulgando. Israel bombardeou aleatoriamente com a única intenção de eliminar o povo palestino. Era só fazer dessa forma, que em 15 horas acabava a guerra, e não em 15 meses. Dito. Veja só como esse caso específico está sendo noticiado. O Globo. Desumano, Trump propõe limpeza étnica de palestinos e roubo de Gaza. O G1 trazia em sua página principal hoje pela manhã, Mundo condena a fala de Trump. Vai destruir palestinos como povo. Quando você abre a matéria, no entanto, o mundo citado por eles é, na verdade, alguns governos esquerdistas, como o da França, da Espanha, do Brasil, ditaduras como a Rússia, o próprio grupo terrorista e a ONU. Na TV, é assim que esse assunto está sendo tratado. Não importa se ele vai levar a cabo ou não. O simples ato de Donald Trump dizer, olha, nós vamos acabar com Gaza, os palestinos vão sair de lá e nós vamos transformar aquilo numa Riviera. Na prática, é isso que o Trump defendeu, um crime contra a humanidade. Pois é. Você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá, já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com a bravata do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisa conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. Presidente, numa eventual taxação do governo americano a produtos brasileiros por causa de uma discordância da forma de negociação, o Brasil também estaria disposto, como resposta, a taxar produtos americanos? É lógico. É lógico, é o mínimo de decência que merece um governo, é utilizar a lei da reciprocidade. Se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade. Nós iremos taxar eles também. Vamos ser francos uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Estou falando no microfone aberto, tá, Chave? Obrigada. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, porque eles precisam ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual ao Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. A pronúncia certa é USAID. Ou seja, em português seria... Não sei nem como é que seria em português, né? É USAID. Então é USAID seria a pronúncia certa desse programa que começou lá... Quem te viu, quem te vê, né? Começou com quem? Nada mais quem do que a família Kennedy. Então começou lá com os Kennedys, né? Essa USAID. E a visão era ajudar pessoas. Porque a intenção, pessoal, sempre é boa, né? Ai, meu Deus, a intenção sempre é boa, né? Aí eles estão chorando, dizendo o seguinte, vocês estão tirando dinheiro de crianças pobres na África. Você reparou que tá tirando dinheiro também de camisinha de terrorista? Reparou também que tá tirando dinheiro de grupos transgender de ópera?
Você reparou isso também? Que a gente tá tirando coisas que não tem nada que ver com nada. O dinheiro tá sendo jogado no lixo, vocês repararam isso também? Não, isso eles não falam. Eles só falam que a gente tá tirando dinheiro de criancinha, né? É sempre o que eles falam. Sempre a esquerdalha, quando eles querem comover o povo, eles falam em crianças. Quer aumentar imposto? Ah, vai ajudar a criança. Quer fazer você chorar? Ah, é porque é por causa da criança. É sempre criança. Eles usam o termo criança pra comover o seu coração. É o tempo todo que eles fazem isso. Mas isso é estratégia aqui nos Estados Unidos, é no Brasil, é no mundo todo. Quer arrancar dinheiro do povo? Fala de criança e diz que vai ajudar a criança, que o povo abre o bolso, porque o povo ama a criança, né? Então é uma jogada que eles fazem, não ajuda a criança nenhuma, é tudo mentira, é simplesmente pra enganar os trouxa. Então esse USAID, o cara fala que é como uma teia de aranha, né? Olha uma teia de aranha, e aí ele diz que é a aranha. É a aranha, e as organizações são a teia de aranha, ou seja, que dá toda a cobertura ao Alexandre. As coisas que ele fez e as coisas que ele tem feito, como a gente sempre desconfiou, tem alguém por trás desse cara, porque ninguém pode ser tão forte assim. Então ele, de acordo com o rapaz, ele é aranha. Mas os Estados Unidos providenciavam, os globalistas americanos, a teia de aranha. E ficava ao seu redor, e ele era o aranhão, a aranha careca. Então ali é o que o cara falou. E aí você vê o Schellenberg, que é o jornalista, dizendo que o quê? Essa grana, ela ia, né, para mídia, para influenciadores, para ONGs. E essas ONGs, influenciadores, mídia, jornalistas, eles vão fazendo a manipulação da notícia, né? Eles vão manipulando, eles vão... Lembra que esse dinheiro da USAID foi para quem mais? Que você ouviu? Por os fact-checkers. Lembra que esse pessoal da checagem de fatos, eles só checam fatos da direita? Eles nunca chegam fatos da esquerda? Você já ouviu alguém checando as merdas que Lula fala? Meu amigo, ia faltar caneta. Se tivesse qualquer checagem de fatos para checar as merdas que Lula fala, o cara, ia ter que ter um batalhão de pessoas trabalhando para ele, porque o homem fala merda a todo momento que ele abre a boca. Mas não tem. Não tem nenhuma checagem de fatos dizendo que não existe 25 milhões de crianças passando fome no Rio de Janeiro. Não existe. Não existe nenhuma checagem de fatos dizendo que não, o Lula mentiu. Na verdade, Bolsonaro deixou as estatais no verde e não no vermelho. Lula mente. Não tem checagem de fato. Não tem. Então por quê? Porque foram pagas por essas organizações. Então é tudo dentro de uma panela. O sistema tá todo aí pra todo mundo ver. O respaldo do cara tá todo aí. Fábio, a gente tá vendo isso aí. E honestamente, se você segue meu canal há algum tempo, você já sabia disso. Nada disso é novo. Pode ser novo o nome da empresa. USAID. Tá bom. A gente não sabia o nome da empresa. Mas que nós sabíamos que eram os globalistas que trabalhavam fazendo a mesma coisa no mundo todo, nós sabíamos. A gente não tinha um nome, né? Então o nome é USAID. ID. Esse é o nome da empresa. Que junta o dinheiro do povo americano e distribui bilhões. Pessoal, nós estamos falando de bilhões. Sempre falei pra você que esse negócio de que todo mundo culpa o George Soros. O George Soros é um diabinho. O George Soros é um diabinho. O cara tem a fortuna de quê? Quanto o George Soros deve ter fortuna? De 10 bilhões? Rapaz, esse pessoal tava distribuindo, era 40 bilhões, 70 bilhões por ano. Por ano. É muita grana, pessoal. É muita grana. E a gente só tá sabendo a cabecinha do iceberg. A gente não tá vendo tudo ainda não. Vai ter muita merda ainda que vai sair. Então o presidente Donald Trump, ele já falou, não mais direitos humanos, tô fora, vocês não estão fazendo direitos humanos, vocês são anti-americanos. O que o presidente Donald Trump tá fazendo, e eu gosto disso aqui, porque nós brasileiros, a gente começa a prestar atenção, é que o Trump tá falando o seguinte, olha, eu não quero nada de vocês que são anti-americanos. Ou seja, o presidente tá mostrando mais uma vez que ele tá sendo protecionista, ele tá protegendo aquilo que é americano. E claro, você tem que entender isso. O presidente Donald Trump, ele foi eleito para proteger os Estados Unidos e fazer Estados Unidos first. Ele não foi eleito para fazer o Brasil first. Então a prioridade dele não é Brasil. Mas, porém, você tem o careca lá, a aranha careca, querendo prejudicar empresas americanas. Aí é onde entra o conflito. O presidente Donald Trump bateu de frente com o Panamá. Panamá, se você não acabar com o negócio da Rota da Seda com a China, o pau vai comer. Que nós não vamos fazer nada, que o Trump isso, o Trump aquilo. 2 dias depois, nós acabamos de entrar em acordo com o presidente Donald Trump e nós iremos cancelar a nossa Rota da Seda com a China. Alguém perguntou, Fábio, o que é Rota da Seda? Rota da Seda, pessoal, em outras palavras, tá? A gente não vai falar sobre Rota da Seda aqui, mas em outras palavras é o seguinte, a China, ela é o caminho, é um caminho que a China vai traçando para ter caminho para usar o mundo todo. Mas a China, eles são agiotas, né? Agiotas. Eles chegam nesses países e falam assim, eu vou construir aqui um porto para vocês, e a gente vai fazer um porto bonitinho pra vocês, tá? E a gente é muito bonzinho, muito amiguinho. Quanto vai ser tanto? Vai ser 1 trilhão.
Você constrói. E se a gente não conseguir pagar? Não esquenta a cabeça, não. Se você não pagar, o porto é nosso durante 10 anos. Tá bom? Tá bom, beleza, besteira. E assim, eles vão fazendo a rota da seda. Se a gente for explicar o que é a rota da seda, vem lá de trás, quando eles faziam literalmente a rota da seda, né? Vendiam sedas, etc e tal. Mas a rota agora é isso, é a China botando a sua visão comunista nos países, querendo fazer aquilo que quiseram fazer depois da Segunda Guerra Mundial, expandir o comunismo no mundo, expandir sua influência no mundo. Então eles vão fazendo a rota da seda, eles vão pegando esses países, vão comprando coisas, vão deixando esses países em dívidas, dívidas impagáveis, aí o agiota vem e pro dinheiro, não tem dinheiro, vai ter que dar alguma coisa. Então o Panamá, uma briga que o Trump tinha com o Panamá, é que quem construiu o Panamá foi os Estados Unidos. Quem bancou o Panamá, o canal do Panamá foi os Estados Unidos. Quem bancou o canal do Panamá foi os Estados Unidos. Quem morreu construindo o canal do Panamá foi os americanos. E aí, os Estados Unidos tinham um acordo com o Panamá que eles iriam controlar o Panamá. Aí o presidente, cara, esse bundão, ele não renovou o acordo. E não renovando o acordo, o Panamá fez um acordo com a China para a Rota da Seda. Ou seja, uma interferência chinesa no Panamá e no canal do Panamá. Aí, por isso que o Trump falou, opa, ou dá ou desce. Ou você vai sair dessa merda, desse negócio de acordo com a China, ou a gente vai tomar o canal do Panamá. A China quer tomar a ilha do Taiwan, a gente vai tomar o Panamá. Aí o presidente ontem falou, opa, acabamos de rasgar o contrato, não mais Rota da Seda com a China, a gente vai negociar com os Estados Unidos agora. Então o Trump venceu essa batalha. México, a mexicana falou que não ia fazer nada, o Trump falou, se não fizer, a gente vai botar 25% em tudo. México, ontem falou, opa, tive acordo com o Trump, eu vou mandar 10 mil homens para proteger a fronteira, por favor, não bate neu não. Já tá chorando a presidente do México. O bastardo aqui, do Canadá, não, o bastardinho, que já não tem mais lugar, já tá, o mês que vem tá saindo, falou a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão com nossos amigos que nós vamos taxar os Estados Unidos 150 bilhões. Aí eu falei pro amigo meu, cara, esse cara vai cair de joelho, baixar a mão do Trump, pedir perdão, Trumpinho, perdão, Trump. E não deu outra. Ontem, o Canadá pediu perdão ao Trump e também botou para proteger a fronteira para não entrar mais drogas nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, o Trump derrubou 3 ontem. Ontem, 3. Agora ele assina, ele tá saindo, tirando os Estados Unidos esse negócio de direitos humanos, essas bostas todas, direitos humanos, dos cambal, porque são anti-americanos. Então, essa visão anti-americana pode fazer com que o presidente Donald Trump também venha olhar para o Brasil e ver que existe uma visão anti-americana. Porque o Lula é tudo anti-americano. Né? O Lula diz que os Estados Unidos são os imperialistas malvadão. Então, ele sabe disso. Então, acho que isso é importante a gente ver. Então, o Marco Rubio, aí o Trump mandou o Elon Musk, fazer um resumão, foi lá nesse USAID, chegando lá, eles não quiseram mostrar os documentos pro Elon Musk, pro time do Elon Musk. Aí o chefão desapareceram. Falaram que pediu pra cagar e saiu andando. Basicamente. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A única forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo Pix é 10 4 8 3 076 1000 ao contrário 79. Eu repito, 10 4 8 3 076 1000 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém, pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.